Uma mulher grávida, acorrentada, sendo vendida como escrava. Ninguém imaginava que um pequeno objeto escondido em seu pulso estava prestes a mudar tudo. O que ela carregava ali não era apenas um segredo, era a chave para um destino impossível. Essa história vai te deixar sem palavras. Mas antes, me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo esse vídeo? E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever agora. Porque o que você vai descobrir aqui vai mudar completamente sua perspectiva. O mercado de escravos de Recife estava repleto naquela manhã sufocante de agosto de 1887. O ar cheirava a suor, medo e ganância. Mariana estava no palco de madeira, uma corrente pesada de ferro ao redor do pescoço, suas mãos amarradas à frente. Aos 24 anos e 7 meses de gravidez, sua barriga era impossível de esconder. Isso deveria diminuir seu valor, mas o leiloeiro era esperto. Vejam bem, senhores, gritava ele, sua voz carregando por cima do barulho da multidão. Uma negra jovem, forte, saudável e grávida. Comprem uma, levem duas. O filho que nascer será propriedade sua sem custo adicional. Mariana mantinha os olhos baixos, mas por dentro estava em tormenta. 3 semanas atrás, estava na fazenda dos Carvalho, onde nascerá e crescerá. Então seu senhor morreu, deixando dívidas astronômicas. Tudo foi vendido para pagar credores, as terras, o gado, os móveis e os escravizados. Ela foi separada de sua mãe, que fora vendida para uma fazenda no interior. Foi separada de Samuel, o pai de seu bebê, que fora vendido para trabalhar nas minas. Mas havia algo que não conseguiram tirar dela. Algo que escondia cuidadosamente sob os farrapos que vestia. No pulso esquerdo, amarrado com um pedaço de tecido sujo para parecer apenas um curativo, estava um bracelete. Não era de ouro ou prata, era de bronze simples, mas estava gravado com símbolos e palavras que Mariana mal conseguia ler. Era uma herança de sua avó, que receberá de sua própria avó, passado através de gerações de mulheres escravizadas. É um talismã, sua avó lhe dissera no leito de morte, 10 anos atrás. Mantém nossa história, nossa identidade. Diz de onde viemos, quem somos. Nunca o perca, Mariana. É a única coisa que ninguém pode tirar de você. Mas agora, no leilão, tudo podia ser tirado. Mariana tocou discretamente o pulso, sentindo o metal sob o tecido. Era sua única conexão com seu passado, sua única possibilidade de futuro. Começo com 50.000 réis, gritou o leiloeiro. Mãos se ergueram. Fazendeiros, comerciantes, homens de negócios, todos avaliando-a como avaliariam gado. Mariana sentiu bile subir em sua garganta. 60.000. 70. 80. Os lances subiam. Mariana era considerada valiosa. Jovem, saudável, e o bebê era bônus. Seus olhos percorreram a multidão, vendo rostos indiferentes, alguns curiosos, outros cruéis. E então seus olhos pousaram em um homem diferente. Ele estava no fundo, observando com expressão perturbada. Era jovem, talvez 30 anos, vestido com roupas finas mas simples. Tinha olhos escuros e intensos, e diferente dos outros, não olhava para ela com ganância ou desprezo. Olhava com algo que parecia compaixão? 100.000 réis. A voz desse homem cortou o ar, clara e forte. A multidão se virou para olhá-lo. Era um lance alto, muito alto para uma escrava grávida. O leiloeiro sorriu, satisfeito. 100.000. Alguém oferece mais. Silêncio. Ninguém ia competir com um lance tão absurdo. Vendida. Bateu o martelo. Ao senhor, qual seu nome, senhor? Eduardo Mendes, disse o homem, avançando para pagar. E quero os papéis imediatamente. Minutos depois, Mariana foi retirada do palco e entregue a Eduardo. A corrente do pescoço foi removida, deixando marcas vermelhas em sua pele. Eduardo pegou os documentos que provavam que ela agora era propriedade dele, dobrou-os cuidadosamente, e olhou para ela pela primeira vez de perto. Você pode andar,
perguntou ele gentilmente. Ou precisa de uma carruagem? Mariana olhou para ele, surpresa. Nenhum senhor perguntava se um escravo podia andar. Simplesmente ordenavam. Eu posso andar, senhor, respondeu cautelosamente. Então vamos. Tenho muito a explicar. Eduardo conduziu Mariana através das ruas de Recife, ignorando os olhares curiosos. Para onde estavam indo? Ela esperava ser levada a uma fazenda ou uma casa de família rica. Mas em vez disso, Eduardo parou em frente a um escritório modesto com uma placa: Eduardo Mendes, advogado. Entre, disse ele, abrindo a porta. Mariana hesitou. Era uma armadilha? Mas não tinha escolha. Entrou. O escritório era pequeno mas confortável, cheio de livros e papéis. Eduardo indicou uma cadeira. Sente-se, por favor. Mariana olhou para a cadeira, depois para ele, confusa. Senhor? Sente-se, repetiu ele gentilmente. Você está grávida e acabou de passar por uma provação terrível. Precisa descansar. Lentamente, desconfiada, Mariana se sentou. Eduardo sentou-se atrás de sua mesa e puxou os papéis de propriedade. Mariana, certo? É esse seu nome? Sim, senhor. Mariana, preciso lhe explicar algo. Eu não comprei você para ser minha escrava. Comprei você para libertá-la. Mariana piscou, certa de ter ouvido errado. O quê? Eduardo abriu uma gaveta e tirou mais papéis. Sou advogado abolicionista. Trabalho com uma rede de pessoas que compram escravizados em leilões para libertá-los. Especialmente mulheres grávidas e crianças. Já libertei 23 pessoas nos últimos 2 anos. Ele começou a preencher um documento. Este é sua carta de alforria. Assim que eu assinar e registrar, você será livre. Livre de verdade, legalmente. Mariana sentiu as lágrimas começarem a correr. Não podia ser verdade. Era cruel demais criar esperança falsa. Por quê? Sussurrou ela. Por que faria isso? Eduardo parou de escrever e olhou para ela. Porque escravidão é uma abominação. Porque toda pessoa merece liberdade. E por quê? Ele hesitou. Porque já vi demais o que esse sistema faz às pessoas. E não posso simplesmente ficar de braços cruzados. Ele terminou de escrever, assinou o documento, e o empurrou pela mesa em direção a ela. Pronto. Você é livre, Mariana. Pode ir para onde quiser, fazer o que quiser. Sua vida é sua. Mariana pegou o papel com mãos trêmulas. Mal conseguia ler, mas reconhecia o selo oficial, a assinatura, as palavras carta de alforria. Era real. Ela era livre. Mas, continuou Eduardo, tenho uma proposta. Você está grávida, sem família próxima, sem recursos. Tem uma casa grande demais para um homem só. Você pode ficar lá, como hóspede, não como escrava. Trabalhar se quiser, recebendo pagamento justo. Ou simplesmente descansar até o bebê nascer. Depois, se quiser ir embora, é livre para fazê-lo. Mariana olhou para ele através das lágrimas. Quem é você? Um anjo? Eduardo riu suavemente. Não, apenas um homem tentando fazer o certo. Então, aceita? Sim, Mariana mal conseguiu falar. Sim, aceito. Foi só mais tarde, quando estava no quarto confortável que Eduardo preparou para ela, que Mariana finalmente removeu o tecido de seu pulso. O bracelete de bronze brilhou à luz do lampião. Ela olhou para as gravações, tentando decifrá-las como fizera centenas de vezes antes. Havia símbolos que não entendia, mas havia também palavras em português, gravadas cuidadosamente. Princesa Adaese, capturada 1792. E abaixo, nunca esqueça quem você é. Sua avó lhe contará a história. A bisavó de Mariana não era apenas uma escrava. Era filha de um rei africano, capturada em uma invasão e vendida. O bracelete era prova de sua linhagem real, um segredo guardado por gerações. E agora Mariana era livre para descobrir o que isso significava.
Nas semanas seguintes, Mariana se adaptou lentamente à sua nova vida. Eduardo era verdadeiro à sua palavra. Ela não era escrava, mas hóspede. Tinha seu próprio quarto, comia as refeições com ele, algo impensável antes, e era tratada com respeito. Havia uma empregada livre, uma mulher idosa chamada Conceição, que cozinhava e limpava. Mariana ajudava quando queria, mas não era obrigada. Eduardo trabalhava incansavelmente em casos abolicionistas, frequentemente sem pagamento. À noite, conversavam sobre política, sobre a crescente pressão pela abolição total, sobre o futuro do Brasil. Mariana, que nunca tivera educação formal, absorvia tudo como uma esponja. Você é inteligente, observou Eduardo uma noite. Se tivesse tido oportunidades, poderia ter sido qualquer coisa. Ainda posso, respondeu Mariana com um sorriso. Estava começando a acreditar nisso. Uma noite, quando se sentiu confortável o suficiente, Mariana mostrou o bracelete a Eduardo. Minha avó disse que isso prova que sou descendente de realeza africana, explicou. Mas nunca soube se era verdade ou apenas história para dar esperança. Eduardo examinou o bracelete cuidadosamente sob a luz. Seus olhos se arregalaram ao ver as gravações. Mariana, isso é extraordinário. Posso mostrar isso a um amigo meu? Ele é historiador, especialista em cultura africana. Talvez possa nos dizer mais. Com o coração batendo forte, Mariana concordou. Dias depois, Eduardo retornou com um homem de meia-idade, professor Almeida, que olhou para o bracelete com reverência. Meu Deus, sussurrou ele. Onde conseguiu isso? Mariana contou a história, e o professor ouviu com atenção crescente. Princesa Adaese, disse ele finalmente. Eu conheço esse nome. Há registros em diários de comerciantes de escravos. Ela era filha de rei Okonvo do reino de Igbolã, no que hoje é Nigéria. Foi capturada durante uma guerra tribal em 1792 e vendida. Nunca mais se soube dela. Até agora, disse Eduardo, olhando para Mariana com admiração. Você é descendente direta de uma princesa. Mariana sentiu o mundo girar. Mas o que isso significa? Ainda sou apenas uma ex-escrava grávida. Não, disse o professor firmemente. Você é muito mais. E esse bracelete é prova física de uma história que precisa ser contada. A história de que os africanos trazidos como escravos não eram selvagens sem cultura. Eram pessoas de reinos antigos, com história, nobreza, civilização. Eduardo teve uma ideia. Mariana, com sua permissão, gostaria de escrever sobre sua história. Sobre Princesa Adaese, sobre o bracelete, sobre você. Seria poderosa propaganda abolicionista, mostrar que escravizamos até mesmo realeza. Mariana tocou o bracelete, pensando em todas as mulheres antes dela que o guardaram. Sim, disse ela finalmente. Conte a história. É hora de Adaese ser lembrada. O artigo de Eduardo foi publicado no jornal abolicionista mais proeminente do Recife. A Princesa Escravizada. A história de Adaese e suas descendentes causou sensação imediata. Contava a história do bracelete, da captura da princesa, de gerações de mulheres mantendo viva sua memória mesmo em correntes. E no centro da história estava Mariana, recém-libertada, grávida, guardiã de um legado real. A reação foi explosiva. Abolicionistas usaram a história como exemplo perfeito da brutalidade do sistema. Até realeza não era poupada. Apoiadores da escravidão tentaram desacreditar, dizendo que era invenção. Mas o professor Almeida apresentou provas históricas, e o bracelete foi examinado por especialistas que confirmaram sua autenticidade e idade. Mariana se viu no centro de atenção que nunca pedirá. Pessoas queriam conhecê-la, ouvir sua história. Mulheres abolicionistas a procuravam, pedindo que falasse em reuniões. E gradualmente, nervosamente, Mariana começou a falar. Eu não sou especial por ser descendente de uma princesa, dizia ela em uma dessas reuniões. Sou especial porque sou humana, assim como cada pessoa escravizada neste país.
Não precisamos de sangue real para merecer liberdade. Mas se essa história ajuda as pessoas a verem que escravizamos pessoas de civilização, cultura, história, então vale a pena contar. Sua eloquência surpreendia a todos. Eduardo, observando, sentia um orgulho estranho e profundo. Havia algo especial em Mariana além de sua linhagem, uma força de espírito, uma inteligência natural, uma dignidade que cativeiro nunca conseguirá quebrar. E ele estava se apaixonando por ela. Tentou negar, disse a si mesmo que era apenas admiração, apenas amizade. Mas não podia negar o que sentia quando ela sorria, quando discutiam até tarde da noite, quando havia acariciar a barriga e falar com o bebê ainda não nascido. Mariana também sentia algo. Eduardo era diferente de qualquer homem que conhecera. Gentil, respeitoso, apaixonado por justiça. E aos poucos, gratidão se transformou em algo mais profundo. Uma noite, poucos dias antes do bebê nascer, sentaram-se juntos na varanda. Eduardo, disse Mariana suavemente, posso perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Por que nunca se casou? Um homem como você. Eduardo olhou para as estrelas. Porque nunca encontrei alguém que me fizesse sentir que valia a pena. Ele a olhou. Até agora. Mariana sentiu seu coração acelerar. Eduardo. Eu sei, disse ele rapidamente. Sei que não é apropriado. Você acabou de sair da escravidão, está vulnerável, grávida de outro homem. Não deveria dizer isso. Mas não posso mais guardar. Eu me apaixonei por você, Mariana. Pela sua força, sua inteligência, sua coragem. E seria honrado se, algum dia, quando estiver pronta, considerasse. Mariana colocou a mão sobre a dele. Eduardo, eu também sinto algo. Não sei se é amor ainda, mas é algo real. E talvez, depois que o bebê nascer, depois que tiver tempo de descobrir quem sou como mulher livre, possamos explorar isso. Ele segurou sua mão gentilmente. Tenho todo o tempo do mundo. O bebê nasceu em uma noite de setembro, trazido ao mundo com a ajuda de uma parteira experiente e cercado de amor. Era uma menina, perfeita e linda, com olhos curiosos que pareciam ver tudo. Mariana a segurou nos braços, lágrimas de alegria escorrendo. Adaese, sussurrou ela. Vou chamá-la de Adaese, em homenagem à minha bisavó. Eduardo, que esperava ansiosamente do lado de fora, foi convidado a entrar. Quando viu Mariana com o bebê, sentiu algo se expandir em seu peito. Ela é linda, disse ele com voz embargada. Ela é livre, respondeu Mariana, e havia triunfo em sua voz. Nasceu livre. Nunca conhecerá correntes. Nos meses seguintes, Mariana e Eduardo formaram uma família improvável. Ele era atencioso com pequena Adaese, frequentemente acordando de noite para ajudar quando o bebê chorava. Mariana continuou seu trabalho com o movimento abolicionista, tornando-se uma oradora poderosa, sua história inspirando muitos. O bracelete se tornou símbolo do movimento abolicionista em Recife. Artistas o desenhavam, poetas escreviam sobre ele, era mencionado em sermões de padres progressistas. A história de Princesa Adaese, passada através de gerações em um simples bracelete de bronze, tornou-se lenda viva. Mas nem tudo era paz. Apoiadores da escravidão ficavam cada vez mais violentos à medida que sentiam o sistema desmoronando. Eduardo recebia ameaças regularmente. Sua casa foi apedrejada uma vez. Mariana vivia com medo constante de que algo acontecesse a ele, ou pior, a pequena Adaese. Talvez devêssemos parar, disse ela uma noite após outra ameaça. Talvez devêssemos ser discretos. Não, Eduardo foi firme. Estamos perto demais. A abolição está vindo, Mariana. Podemos sentir. E quando vier, quero poder olhar no espelho e saber que lutei por ela. Mariana tocou o bracelete em seu pulso, pensando em todas as mulheres que o usaram antes dela. Mulheres que sobreviveram, que guardaram sua história, que nunca desistiram. Você está certo, disse ela. Minha bisavó não desistiu. Não vou desistir agora.
Foi em abril de 1888 que o impossível aconteceu. A Lei Áurea foi assinada, abolindo completamente a escravidão no Brasil. Quando a notícia chegou a Recife, a cidade explodiu em celebração. Mariana, segurando a Daese, chorou lágrimas de alegria e alívio. Acabou, disse ela a Eduardo. Realmente acabou. Acabou, ele concordou, abraçando-a. E então, sem pensar, beijou-a. Foi um beijo de celebração, de alívio, de amor que vinha crescendo por meses. Mariana correspondeu, e quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. Eu te amo, disse Eduardo. Quero passar minha vida com você e a Daese. Quer se casar comigo? Mariana olhou para ele, para o homem que a salvara, que acreditara nela, que amara não apenas ela mas também a filha de outro homem. Sim, disse ela. Sim, quero. O casamento aconteceu 3 meses depois, uma cerimônia simples mas significativa. Era um escândalo social, um advogado branco casando-se com uma ex-escrava negra, adotando sua filha mestiça. Muitos dos amigos de Eduardo o abandonaram. Sua família cortou relações. Mas Eduardo não se importou. Tinha Mariana, tinha a Daese, tinha um propósito. E tinha uma família crescente de abolicionistas, ex-escravizados e progressistas que celebraram a união. Mariana usou o bracelete na cerimônia. Representa de onde vim, disse ela, e o que sobrevivi. Mas também representa esperança, que até mesmo de escravidão e tragédia, coisas bonitas podem crescer. O professor Almeida, que se tornará amigo próximo, deu-lhes um presente especial, um livro que escrevera sobre a história de Princesa Daese, baseado em pesquisas extensas. Para que a Daese conheça sua ancestral, disse ele. E para que o mundo nunca esqueça. Nos anos seguintes, Mariana e Eduardo construíram uma vida notável. Abriram uma escola para ex-escravizados, ensinando a ler, escrever e habilidades profissionais. Mariana se tornou professora respeitada, usando sua própria história para inspirar outros. A Daese cresceu em um lar cheio de amor e consciência histórica. Desde pequena, sabia sobre Princesa Daese, sobre o bracelete, sobre a jornada de sua mãe da escravidão à liberdade. Você é descendente de rainhas, Mariana lhe dizia. E de sobreviventes. Nunca esqueça sua força. Eduardo adotou a Daese formalmente, dando-lhe seu sobrenome. Mariana e Eduardo tiveram mais 2 filhos, um menino e outra menina. E criaram os 3 para entenderem justiça, igualdade e o valor de cada vida humana. O bracelete permaneceu tesouro da família, mas Mariana também permitiu que fosse exibido ocasionalmente em museus, sempre acompanhado da história completa. Tornou-se artefato histórico importante, tangível conexão com o horror da escravidão mas também com a resiliência daqueles que sobreviveram. Um dia, quando a Daese tinha 10 anos, perguntou: Mamãe, por que minha bisavó escondeu o bracelete em vez de vendê-lo? Podia ter usado o dinheiro. Mariana se ajoelhou na altura da filha. Porque algumas coisas valem mais que dinheiro, meu amor. O bracelete representava identidade, história, dignidade. Eram coisas que os escravizadores tentavam tirar. Guardá-lo era ato de resistência, dizer você pode acorrentar meu corpo, mas não pode tirar quem eu sou. Vou guardá-lo também, perguntou a Daese. Um dia, prometeu Mariana. Quando for sua vez de ser guardiã da história. E espero que você o passe à sua filha, e ela a dela, para que Princesa Daese seja sempre lembrada. Eduardo, escutando a conversa, sentiu orgulho imenso. Aquela mulher que comprará em um leilão degradante tornará-se professora, ativista, esposa, mãe, e acima de tudo, guardiã de história que nunca poderia ser esquecida. Décadas passaram. A pequena Daese cresceu e tornou-se médica, uma das primeiras mulheres negras a conseguir tal feito no Brasil. Casou-se com um engenheiro abolicionista, e juntos tiveram 3 filhos. E quando teve sua primeira filha, como prometera, chamou-a de Mariana, em homenagem à mãe. Mariana e Eduardo envelheceram juntos, cercados de filhos, netos
e uma comunidade inteira de pessoas cujas vidas tocaram. A escola que fundaram prosperou, educando centenas. Eduardo continuou advogando, agora por direitos civis para ex-escravizados. Mariana escreveu suas memórias, que se tornaram um livro importante sobre a experiência da escravidão vista de dentro. O bracelete, sempre no pulso de Mariana, tornou-se lenda viva. Pessoas vinham de longe para vê-lo, para ouvir a história. E Mariana nunca se cansava de contar, sobre Princesa Adaese, sobre o leilão, sobre Eduardo aparecendo como anjo salvador, sobre construir vida de liberdade e amor das cinzas de escravidão. Mas o bracelete não me salvou, ela sempre enfatizava. Eu me salvei, segurando-me a esperança que ele representava. E Eduardo me ajudou, dando-me oportunidade. Mas a força estava em mim o tempo todo. Quando Mariana tinha 68 anos, foi convidada para falar na abertura de um museu dedicado à história da escravidão e abolição no Brasil. Aceitou, embora a saúde estivesse frágil. Eduardo, agora com 74, estava ao seu lado, como sempre estivera. No dia da abertura, Mariana subiu ao palco, o bracelete brilhando em seu pulso. A plateia estava repleta, ex-escravizados e seus descendentes, abolicionistas, historiadores, estudantes. E à frente, sua família. Eduardo, seus 3 filhos, seus 7 netos, seu bisneto recém-nascido. Quando estava naquele leilão, começou Mariana, sua voz ainda forte apesar da idade, com corrente no pescoço e desespero no coração, tinha apenas uma coisa que era verdadeiramente minha, este bracelete. E a história que carregava. Ela levantou o pulso, permitindo que todos vissem. Minha bisavó, Princesa Adaese, foi arrancada de sua terra, de sua família, de sua identidade. Mas ela guardou este bracelete, e ao guardá-lo, guardou a si mesma. Passou à filha, que passou à sua filha, que passou a mim. E cada uma de nós sobreviveu. Não apenas sobrevivemos. Vivemos, amamos, lutamos, vencemos. Lágrimas escorriam por muitos rostos na plateia. Este bracelete não é apenas relíquia histórica, continuou Mariana. É testemunho de resiliência. De todas as pessoas que foram escravizadas mas que nunca permitiram que seus espíritos fossem acorrentados. É lembrança de que podemos tirar tudo de uma pessoa, sua liberdade, seu nome, sua terra. Mas não podemos tirar sua humanidade. Essa, eles guardam até o fim. Ela olhou para Adaese, agora uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos. E hoje, passo este bracelete oficialmente à minha filha, que o passará a dela. Para que Princesa Adaese nunca seja esquecida. Para que nossas histórias continuem sendo contadas. E para que as gerações futuras saibam o preço da liberdade e nunca permitam que seja tirada novamente. A ovação foi ensurdecedora. Mariana, exausta mas triunfante, desceu do palco direto nos braços de Eduardo. Estou cansada, sussurrou ela. Eu sei, meu amor, Eduardo assegurou gentilmente. Mas pode descansar agora. Você fez tudo o que precisava fazer. A história está guardada. O legado está seguro. Mariana faleceu 3 meses depois, pacificamente em seu sono, com Eduardo segurando sua mão e toda sua família ao redor. Foi enterrada com honras, centenas comparecendo ao funeral. E em sua lápide, por instruções dela, estava gravado: Mariana Mendes, descendente de Princesa Adaese, sobrevivente, lutadora, guardiã de história. Eduardo viveu mais 5 anos após Mariana partir. Passou esse tempo organizando os papéis dela, garantindo que suas memórias fossem publicadas, trabalhando com o museu para criar exibição permanente sobre ela e Princesa Adaese. Quando finalmente partiu aos 79 anos, foi enterrado ao lado dela, sua lápide simplesmente dizendo: Eduardo Mendes, amou Mariana, lutou pela justiça, viveu com propósito. O bracelete passou a Adaese, que o usou com orgulho. Ela expandiu a história, pesquisando mais sobre o reino de Igbolã, sobre Rei Oconvo, sobre o destino de outros membros da família real. Descobriu que alguns descendentes ainda viviam na África, e estabeleceu contato, reunindo linhagens separadas por séculos.
A história do bracelete continuou tocando vidas. Estudantes estudavam-no nas escolas. Artistas criavam obras inspiradas nele. Tornou-se símbolo não apenas da escravidão, mas da resistência contra ela, da força do espírito humano, do poder de guardar história. Quando Adaese estava em seu leito de morte aos 83 anos, chamou sua filha Mariana, agora uma respeitada historiadora de 55 anos, e sua neta Adaese, uma ativista de direitos humanos de 28. É hora, disse ela, tirando o bracelete pela última vez. Mariana, você é a próxima guardiã. E você, pequena Adaese, será a seguinte. Lembrem-se sempre, este bracelete não é apenas sobre o passado. É sobre o futuro. É sobre lembrar de onde viemos para saber para onde vamos. A jovem Adaese, segurando a mão de sua avó, perguntou: Bisavó, você acha que a princesa Adaese ficaria orgulhosa de nós? A velha Adaese sorriu. Acho que ela ficaria. Fomos capturados, escravizados, humilhados. Mas sobrevivemos. Mais que isso, prosperamos. Tornamos-nos médicos, advogados, professores, ativistas. Guardamos a história, lutamos por justiça. Nunca permitimos que nos definissem apenas por nossa dor. Sim, acho que ela ficaria muito orgulhosa. Anos depois, em 2015, mais de 200 anos após Princesa Adaese ser capturada, seus descendentes se reuniram em uma cerimônia especial em Recife. Havia mais de 100 deles, de todos os tons de pele, de todas as profissões, de todos os cantos do Brasil e até alguns vindos da Nigéria, descendentes de outros membros da família real que nunca foram capturados. A atual guardiã do bracelete, também chamada Mariana, bisneta da Mariana original, o segurava com reverência. Aos 40 anos, era curadora do museu onde a história de sua família era contada. Hoje, disse ela à multidão reunida, marcamos não apenas 200 anos desde que nossa ancestral foi capturada, mas também 127 anos desde que outra ancestral, minha tataravó Mariana, foi libertada por um homem bom chamado Eduardo Mendes. Ela levantou o bracelete para que todos pudessem ver. Estava desgastado pelo tempo, o bronze esmaecido, mas as gravações ainda eram legíveis. Este bracelete passou por 7 gerações de mulheres. Atravessou séculos de escravidão, abolição, luta por direitos civis, e continua aqui. E o que ele nos ensina? A multidão esperou em silêncio respeitoso. Ensina que somos mais fortes do que as correntes que tentaram nos prender. Ensina que história importa. Conhecer de onde viemos nos dá força para enfrentar onde estamos. Ensina que até mesmo em nossos momentos mais escuros, quando tudo parece perdido, sempre há algo que não pode ser tirado de nós. Nossa dignidade. Nossa humanidade. Nossa história. Um ancião africano deu um passo à frente. Era descendente direto do rei Okonvo, vindo da Nigéria especialmente para a cerimônia. Em nossa tradição, disse ele em inglês com sotaque pesado, acreditamos que nossos ancestrais nunca nos deixam. Eles vivem através de nós, em nossas histórias, em nossos objetos sagrados. Este bracelete, ele apontou, é mais que metal. É alma. É todas as mulheres que o usaram, todas as histórias que guardou, todas as lágrimas e risos e orações que testemunhou. Ele se aproximou de Mariana e colocou as mãos sobre o bracelete, não para tomá-lo, mas para honrá-lo. Princesa Adaese era minha tataravó também. Quando foi levada, nossa família a chorou como morta. Mas ela não morreu. Ela viveu através de vocês. E hoje, nossa família é reunida através do oceano. O que o tráfico de escravos separou, a história e o amor reuniram. Houve lágrimas, abraços, celebração. E enquanto todos reuniam-se para fotografias, o bracelete no centro, capturado por dezenas de câmeras, Mariana pensou em todas as mulheres antes dela. Princesa Adaese, arrancada de sua terra. A bisavó sem nome que guardou o bracelete em segredo. A avó de sua tataravó, que passou adiante. Sua tataravó Mariana, vendida com corrente no pescoço mas liberta pelo amor e justiça. Sua tataravó Adaese, a médica pioneira.
E todas as outras, cada uma adicionando seu capítulo à história. Mamãe, uma vozinha interrompeu seus pensamentos. Era sua filha de 8 anos, também chamada Adaese, continuando a tradição de alternar os nomes. Um dia eu vou usar o bracelete também. Mariana se ajoelhou, ficando na altura da filha. Sim, meu amor. Um dia será sua vez de ser guardiã. E você vai passá-lo à sua filha, e ela a dela. E Princesa Adaese viverá para sempre através de nós. E a corrente? Perguntou a menina. A corrente que a tataravó Mariana tinha no pescoço quando foi vendida. Essa corrente foi quebrada há muito tempo, respondeu Mariana. Mas este bracelete permanece. E isso nos ensina algo importante. Correntes podem ser quebradas, mas laços de família, de história, de amor, esses são eternos. Ela olhou ao redor, para toda a família reunida. Médicos, professores, advogados, artistas, engenheiros, ativistas, todos descendentes de uma princesa escravizada. Todos carregando sua história, sua força, seu legado. E naquele momento, Mariana pôde jurar que sentiu algo, uma presença quente, reconfortante. Era impossível, claro, mas ela sentiu mesmo assim. Era como se todas as ancestrais estivessem ali, observando com orgulho, suas vozes sussurrando através do tempo. Vocês honraram nossa memória. Vocês guardaram a história. Vocês sobreviveram. Vocês prosperaram. Vocês venceram. O bracelete brilhou ao sol brasileiro, o mesmo sol que brilhava sobre a África onde Princesa Adaese nascerá. E naquele brilho, estava contida toda uma história, de captura e sobrevivência, de escravidão e liberdade, de dor e triunfo, de memória e esperança. Anos depois, quando Mariana escreveu suas próprias memórias sobre ser guardiã do bracelete, terminou com estas palavras. Minha tataravó Mariana foi vendida em um leilão com uma corrente ao redor do pescoço. Mas o que ela havia escondido no pulso, um simples bracelete de bronze, mudou não apenas seu destino, mas o destino de gerações. Não porque tinha valor monetário, mas porque tinha valor infinitamente maior. Tinha história, tinha identidade, tinha verdade. Hoje, mais de 120 anos depois, uso o mesmo bracelete. Está desgastado, o bronze não brilha como antes, algumas das gravações estão difíceis de ler. Mas seu poder permanece intacto. Cada vez que o coloco no pulso, sinto o peso de todas as mulheres que o usaram antes de mim. E sinto também a responsabilidade de passá-lo adiante. Porque este bracelete não é meu. É nosso, de todos nós que descendemos de pessoas escravizadas, de todos nós que carregamos histórias de sobrevivência e resistência, de todos nós que nos recusamos a deixar o passado ser esquecido. A escravidão tentou tirar tudo dos nossos ancestrais, seus nomes, suas terras, suas culturas, suas próprias vidas. Mas não conseguiu tirar isto: sua humanidade, sua dignidade e sua capacidade de amar e guardar história. O bracelete é testemunho disso. E enquanto houver alguém para usá-lo, Princesa Adaese viverá. E através dela, todos os milhões que sofreram mas sobreviveram, que foram acorrentados mas nunca vencidos, que perderam tudo mas guardaram o mais importante, a si mesmos. Esta é a verdadeira lição do bracelete, que não importa quanto tentam quebrar você, há sempre algo que não pode ser tirado. E se você guardar isso, se você o proteger e o passar adiante, você garante que sua história nunca morra. Mariana foi vendida com corrente no pescoço. Mas o que havia escondido no pulso mudou tudo. E continua mudando, a cada geração que ouve a história, a cada pessoa que entende que história importa, que memória importa, que nunca, nunca devemos esquecer. E assim o bracelete continua sua jornada, passando de mãe para filha através das gerações, cada guardiã adicionando sua própria história à tapeçaria rica de sobrevivência, resistência e triunfo. Um símbolo simples de bronze, mas carregando em suas gravações desgastadas o peso de séculos, as vozes de incontáveis ancestrais, e a promessa de que enquanto houver quem se lembre, sua história nunca morrerá. Porque no final, é isso que o bracelete realmente representa: memória. E na memória está nosso poder, o poder de honrar aqueles que vieram antes,
de aprender com suas lutas, e de garantir que seus sacrifícios não foram em vão. O poder de olhar para trás para entender como seguir em frente. O poder de transformar dor em propósito, história em esperança, e sobrevivência em triunfo. Mariana foi vendida com corrente no pescoço. Mas o que havia escondido no pulso mudou o destino, não apenas o dela, mas de todos que vieram depois. E essa é uma história que merece ser contada, recontada e nunca esquecida. Fim.